ok. E eu vou legal, Suemi, que ótimo. É assim, por enquanto está tranquilo, mas também não queria assustar vocês de que a gente vai complicar muito mais. Não, eu acho que o R ele é meio isso aí mesmo, sabe? O jeitão dele é esse negócio de montar um script que você... Alguns pesquisadores até das humanas chamam de sintaxe, eu acho engraçado. Tem uma sintaxe que eu faço no R. E a gente costuma não chamar de sintaxe, porque sintaxe, tudo bem, tem uma sintaxe ali, mas é um script mesmo, né? E a modalidade mais nova que a gente tem, que a gente costuma utilizar, são notebooks, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que é como se fosse um encadeamento de pequenos trechos de código independente, é super interessante, se usa na biologia, se usa na economia, é muito legal, mas já costuma ser um script, né? E aqui, no dia 27, como eu tinha comentado no e-mail, a minha intenção com vocês é fazer importação e manipulação de planilhas no R. Então, a ideia a gente no último encontro já viu um pouco a questão dos vetores, e aí vai aparecer de novo hoje, e eu vou começar a trabalhar com vocês com uma estrutura de dados que é a mais importante do R, que são os data frames. Isso pode ser que seja um salto grande do outro encontro para esse, mas é normal, porque são as coisas muito elementares do R, não tem problema, eu vou falar delas toda semana, então acaba que a gente não tem muita dificuldade de se acostumar a usar data frame, por exemplo. Tá? Nesse arquivo que eu mandei ali, ele tem uma série de coisinhas. Eu vou até abrir aqui para poder mostrar para vocês o que é que vocês deveriam encontrar nesse arquivo, para todo mundo saber que é na mesma página. Aqui, ó. Deixa eu interromper a minha tela. Aqui, vou compartilhar agora a janela inteira, para ficar mais fácil. Janela, acho que é... Peraí. Essa. Tela inteira, tela 2. Peraí. Pronto. Ok. Acho que vocês estão vendo agora, né? Essa pasta que vocês vão baixar, ela só não tem esse .r history que eu falei com vocês aqui, que ele é o histórico do R, né? Que como eu estou com o R aberto, ele gera esse arquivo aqui, mas ele está até zerado, né? Vocês vão encontrar lá o arquivo que tem esse hexágonozinho com R azul dentro, que é o projeto. A gente clica para poder abrir. Eu tenho o arquivo aula3.r. Eu tenho um bônus que eu coloquei aqui para os curiosos, que é o arquivo aula3 dados.r. O que eu fiz? Eu baixei um banco de dados de um site e montei dois bancos, na verdade, eu baixei de um site e fiz um terceiro. Eu misturei os dois dentro do R. Então, assim, Hugo, você não abre Excel para juntar banco? Em hipótese alguma. O Excel tem um monte de problema quando você faz isso, né? Você copia e cola dado, é uma loucura. Então, eu faço tudo no R. É porque para os curiosos, para as almas curiosas aí, eu deixei um arquivo que mostra como é que faz isso. Mais pra frente eu vou ajudar vocês a fazer isso também. Eu vou pegar um banco de dados gigante em algum lugar, tipo, muito grande, tipo, com 100 mil linhas, e vou criar um subbanco a partir dele, eu vou pegar um outro menor e juntar com esse menor. Então, assim, essa manipulação de bancos no R é muito tranquila de fazer, é muito bem resolvida, é muito rápida, mas ela tem uma curva que tem a ver com você compreender a noção de data frame, que eu vou mostrar para vocês hoje também, tá? Em relação ao que a gente vai fazer hoje, especificamente, eu vou fazer um conjunto de coisas que são interessantes para quem tem, principalmente, preocupação de trabalhar com dados, fazer uma pesquisa, eu coletar dados de alguém e tal, e eu quero usar. Mas também quando você faz pesquisa com dados de terceiros, né, que você pega uma base de dados, esses estudos observacionais, por exemplo, você pega um dado, sei lá, censitário, uma coisa que tem a ver com IBGE, sei lá, tem um monte de possibilidades que você também pode fazer. Então, eu vou trazer o R para cá, para vocês poderem acompanhar comigo. E aqui está a pasta, né? Aquela pasta que vocês já estão acostumados a ver no Explorer, que eu mostrei agora há pouco, agora eu estou mostrando ela com o R aberto, certo? Está dando para ler, gente? O texto está um tamanho bom de tela para poder acompanhar, ok? Beleza. Então, vamos lá. O arquivo que eu vou usar com vocês é esse R3.r, que eu não vou abrir, eu vou fazer ele do zero, para poder a gente ter sempre essa rotina de eu construir com vocês do zero e vocês acompanharem como que ele funciona. Aqui, na minha cabeça, né, assim, no meu raciocínio com vocês, eu estou muito interessado que vocês internalizem... Ops, sumiu, né? Deixa eu descer de novo aqui.
que vocês internalizem o processo oh, meu Deus, toda hora fazendo isso. Estou redirecionando minhas telas aqui, está fugindo. Pronto. Que vocês internalizem o processo de começar um projeto no R. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou sempre ir lá no arquivo, novo arquivo, script R. Eu abro esse arquivo novo, vou trabalhar nele. Esse é o processo sempre, né? E esse processo, gente, ele é quase que, exceto quando nós formos trabalhar com outros tipos de formato de arquivo no R, que existem esses formatos diferentes, a gente precisa lidar com essa rotina de saber que eu estou trabalhando numa pasta que tem tudo que eu preciso dentro. Então vejam que os meus arquivos de dados são na mesma pasta que eu estou. Então, se eu tiver que carregar um arquivo do Excel, onde que esse arquivo fica? Ele fica na pasta que o arquivo R está. Isso é muito importante, porque se eu zipo essa pasta e mando para vocês, e o banco de dados não está dentro da mesma pasta, quem recebeu o arquivo não tem como abrir. Então, a gente tenta sempre trabalhar com a ideia de que o projeto tem tudo dentro. Então, eu tenho aqui o arquivo dados XLSX, né? Eu tenho dados América XLSX, eu tenho subcontinente XLSX, que são arquivos Excel, certo? Eu vou até abrir o Excel aqui, para vocês poderem ver do que se tratam esses arquivos e vocês entenderem que o R também vai dar conta de abrir esses arquivos como se não fosse uma coisa nativa. Antigamente não era assim, tá? O R não tinha bibliotecas há muito tempo, tá? Vou falando de 10 anos, talvez um pouquinho mais. Não tinha recursos para você poder importar arquivos do Excel, então você trabalhava com CSV, que é um arquivo um pouco mais hostil, tá? E o que esse banco de dados tem? Estou mostrando para vocês. Olha aqui. Eu tenho países ou territórios, eu tenho peso de homens em quilos, altura de homens em metros, IMC de homens, altura de mulheres, peso de mulheres em quilo também, IMC de mulheres e subcontinente. Certo? Então, aqui é uma base de dados que tem diversos tipos de dados que me interessam trabalhar. Eu estou com os nomes das colunas, os rótulos, tá vendo? Já sem acento, sem cedilha, sem espaço, uma coisa que você tem que acostumar a fazer no Excel, pode, no R. Não é recomendado, você pode fazer, não vai te dar dor de cabeça lá na frente. E eu tenho dados que são textuais, né, os nomes dos territórios ou países. Eu tenho dados que são contínuos, né, números reais aqui, que tem casas decimais. Eu tenho aqui no final, subcontinente, que é um dado textual, vamos dizer assim, mas como ele se repete, ele é categórico, né? Eu estou associando categorias aos países ou territórios, então eu tenho mais países e territórios do que categorias aqui, né? Então, isso é uma base de dados típica, tá, gente? Normal, a gente faz pesquisa assim o tempo inteiro, que eu tenho na minha coleta alguns dados dos participantes que são contínuos, né? Eu posso estar falando aqui de razões, eu posso estar falando de valores que diz respeito a intervalos, não importa. Eu posso estar falando de ordem também, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sim. André, é o seguinte, é porque no rótulo aqui das colunas da base de dados, eu não estou usando nem acento, nem cedilha. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, para vocês poderem ver. Ó. Tá tudo assim, país, território. Não botei nem acento em território, nem botei acento em país. Eu não tenho espaço, é tudo com underline, né? O sublinhadinho. Eu estou trabalhando só com letra com caixa baixa, letra minúscula no nome da coluna, porque isso facilita usar no R depois, acessar esses campos. Se eu faço com acento, com cedilha, com espaço, isso só nos títulos. No conteúdo pode tudo. É só no rótulo, né? Que a gente chama no rótulo das colunas. Que depois eu vou ter dor de cabeça, se não fizer assim, tá? E em relação aos dados, eu posso ter tudo, né? E é bom dizer também que a gente mora no Brasil, e o Brasil usa separador para casas decimais com vírgula e para milhar, milhão, etc., com ponto. Nos Estados Unidos não é assim. O separador é com ponto lá, e não separa milhar. Quando separa com vírgula, inverte, né? Então o R faz a conversão sozinho para a gente. Ele lê o arquivo do Excel e já ajusta, mas no R nós veremos os dados no modo norte-americano, estadunidense, né? Que é decimal com ponto, tá? Mas esse banco aqui, se terem uma ideia, ele tem 24 observações, e eu quero que vocês tenham em mente que nosso raciocínio no R sempre qual é? Tudo no R é um vetor. Lembra que eu falei no último encontro? Tudo é um vetor. Então, essa coluna aqui é um vetor, só que ao invés de estar na horizontal, está na vertical. Eu deitei, né? O que é a planilha do Excel, pro R? São vários vetores alinhados como se fossem colunas. Então, aqui eu tenho um vetor, que o primeiro item do vetor é Dominica,
Bermudas, Porto Rico, Canadá e assim vai. Altura homens, 1,8, 1,79. Então, ele trata como se todas as colunas fossem vetores. No entanto, ele trata as linhas como se fossem observações. Então, é como se fosse um participante, né? A linha 2 aqui, ó, ela é como se fosse um participante. Qual o participante? Qual é o item que eu estou observando? Dominica. E eu tenho aqui a altura de homens em metros, peso de homens em quilos, IMC de homens de quem? De Dominica aqui. De Bermudas, de Porto Rico, de Canadá. Então, esses dados na linha, eles dizem respeito a uma observação, que é numérica, e que eu nem precisaria ter essa coluna aqui, tá? Eu poderia chamar simplesmente de linha 3. O país território é mais uma variável associada à linha 3. Não é que é o nome da linha 3, né? O R consegue colocar nome nas linhas, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês no futuro também. Você não precisa só numerar as coisas no R como tem no Excel aqui, que eu tenho um número. Eu podia dar um nome para essa linha 2 e ele guardaria o nome da linha. Isso é interessante para uma série de questões, mas não vem ao caso agora. O importante é entender que essa primeira coluna aqui para o R é uma variável como qualquer outra. Ela não é o nome da linha, tá? E aí o que acontece? Quando eu vou para o R tentar trabalhar com esses dados, qual é o meu caminho, né? O que eu posso fazer? Eu vou simplesmente trabalhar com uma coisa que a gente chama de pacotes. Se vocês digitarem, por exemplo, isso aqui, ó, um R, eu vou carregar um pacote. Carregamento de pacote. O que é uma library? Uma library é um pacote. É uma coisa adicional que você instala no R e ela aumenta as capacidades que o R tem de trabalhar com dados, de gerar gráficos, etc. Eu já tenho essa biblioteca instalada. Quando vocês não têm, e vocês digitarem aqui, vou salvar nesse arquivo de aula ao vivo, tá? Só para diferenciar o que eu estou fazendo do que eu já fiz. Se você, por acaso, não tiver o pacote instalado, eu vou fazer um teste com vocês aqui agora, tá? Eu acho que eu não tenho. Deixa eu pegar um pacote qualquer aqui. Peraí. Só para poder lembrar. Vamos ver aqui, pegar um pacote aleatório. Só mostrar para vocês um nome qualquer. E, por exemplo, esse rblip eu não tenho. Se eu vier aqui e digitar o seguinte, ó, r.blip e salvar, o que acontece? O próprio RStudio já me oferece para instalar o pacote. Ele percebe que você não tem e te oferece para instalar. Então, se vocês digitarem OpenXLSX, que é o pacote que carrega planilhas Excel, o R de vocês vai mostrar aquela mensagem. E vocês clicam em instalar, e ele vai instalar tudo sozinho. Então, para simular isso, eu vou... acho que é remove, peraí. Remove. Aqui, ó. Eu vou remover o meu pacote. Removi, tá? E agora eu vou salvar de novo. Ó. Olha o que aconteceu. Ele está dizendo, ó, o pacote OpenXLX é necessário, mas não está instalado. Deseja instalar? Você clica aqui, ó. Pum. E ele vai instalar sozinho o pacote. Ó. Ele baixa sozinho, instala sozinho. Isso o RStudio é imbatível, porque ele percebe o que você não tem antes do seu código e instala para você. Então, você digitar esse código aí, vocês vão ver que isso vai acontecer. Ok, gente, até aqui? Como é que eu vou trazer um arquivo do Excel? Como é que eu vou trazer um arquivo do SPSS? Como é que eu vou trazer um arquivo do Jamov, do Jaspion? Eu sempre preciso ter um pacote associado, porque esses recursos não são de fábrica do R. E como é que eu sei que eles não são de fábrica? Bom, você pode tentar carregar e ver que vai dar errado, mas quase sempre você vai perceber que a documentação do exemplo que você está lendo num livro, num artigo, vai dizer que você precisa do pacote X. E é uma coisa muito interessante que é o seguinte, ó, citation, por exemplo, OpenXLSX. Olha que legal. O R te diz como é que você cita o pacote nos seus artigos. Você usa o pacote no R e tem a citação dele. Porque a pessoa que escreveu esse pacote publicou um artigo explicando como ele funciona. Não é uma coisa da cabeça das pessoas, sabe, gente? É uma comunidade que controla isso, que regula a qualidade dos pacotes e tal. Então, se você pegar esse texto aqui e colar lá no Zotero de vocês, ele vai se tornar uma entrada para você citar o pacote no seu artigo, ou na sua dissertação, na sua tese. Então, é um conjunto de pacote fechado, né? O cientista trabalhando precisa do quê? De citar as coisas que ele está usando, deixar claro no método. Então, se você usar o comando citation, tá, ó, citation de novo, e der o nome do pacote entre aspas, OpenXLSX. Ele vai me dizer como é que eu cito, ó.
deu DOI, deu tudo. Ó. Então é muito legal, está muito organizado nesse sentido. Beleza também até aqui, gente? Posso seguir? Sem estar muito depressa? O que eu vou fazer? Né? O que eu faço quando eu quero carregar um arquivo do Excel aqui para dentro? Eu vou ter que primeiro definir uma variável, vou chamar de dados aqui. Vocês lembram que eu usei essa setinha para atribuição, né? Então, só lembrando vocês, por exemplo, idades. Se eu fizer assim, ó, C, né? 20, 30, 40 e 50, eu estou criando um vetor aqui na memória que tem 4 posições, que são 20, 30, 40 e 50, os valores. Quando eu carrego um banco de dados no R, é a mesma coisa. Só que aqui eu vou ter que usar uma função especial desse pacote, que no nosso caso chama-se read Excel, que é o formato do arquivo que eu quero. Como é que é o meu nome do arquivo aqui? Eu vou carregar o arquivo dados-américa. América XLSX. Quando eu faço isso e executo a linha, olha o que vai acontecer. Ah, eu não tenho o pacote, ele não achou a função. Eu tenho que carregar o pacote. Ó. Agora eu carreguei, executei essa função aqui, e quando eu chamar, ele carregou. E olha quem apareceu aqui do lado. Uma variável com o nome dados, e ele diz o seguinte, eu tenho 24 observações de 8 variáveis. Ele já interpretou a planilha. E quando eu toco aqui nesse sinalzinho, gente, olha só o que ele faz. Ele tem um mini Excel dentro do R, para você poder inspecionar os dados. Então, por que eu não uso Excel? Porque eu não preciso. O R tem um dentro dele. Entenderam isso aqui? Vou fazer de novo. Ó. Eu carreguei o banco de dados para essa variável dados. Ela apareceu aqui na minha lateral. Deixa eu limpar e fazer de novo. Ó. Vou executar o carregamento do pacote. Vou executar a linha 4 que carrega os dados. E aí apareceu uma variável chamada dados aqui, que é um data frame. E você vê que está escrito na seção data. Ela não está na seção variables, como estava antes. Quando eu toco aqui nesse sinalzinho, ele abre uma nova aba que tem a minha planilha na visualização de Excel aqui dentro. Tá? Então é por isso... O fone está caindo. É por isso que a gente não precisa usar Excel quando está com o R aberto. Ok? Uma vez esses dados disponíveis aqui, eu vou manipular eles como eu quiser. Tá, gente? Então, até aqui todo mundo pegou? Eu simplesmente trabalho com arquivo no Excel, junto meus dados, baixo da internet, não importa. E para trazer para dentro do R, eu vou utilizar este comando aqui, ó. Read, de leitura, né? E o arquivo Excel, XLSX, e eu vou pedir o nome do arquivo. Se o arquivo não estiver na mesma pasta, eu vou ter que ter trabalho para digitar um caminho aqui, por exemplo, C, dois pontos, do Windows, por exemplo. Então, o ideal é estar na pasta, que basta você indicar o nome entre aspas. Ok, todo mundo? Tranquilo também? Eu vou seguir agora explorando os dados, tá? Uma coisa que é importante fazer, que eu copiei e colei aqui já para vocês, é isso aqui. Ó. O R, se eu não executo essa função aqui, ele vai fazer umas notações que não são em decimais. Vai usar aquela notação de engenharia, que tem ele usa um númerozinho E, uma potência para dizer quantas casas decimais ele está comprimindo no número. Não é muito fácil para a gente de humanos entender. Então, eu vou usar esse comando aqui para garantir que eu sempre vou ver o número em casas decimais. E quantas casas decimais foram necessárias? Tá? É para isso que esse comando ele serve. Ele dá uma configuração no R para não te mostrar a notação científica. Tá? E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a explorar os dados. O primeiro comando que eu vou utilizar é um comando importantíssimo que chama summary, que ele é o resumo. Tá? Olha aqui. Eu vou colocar o nome da variável que eu carreguei no summary e executar. Olha o que ele traz para mim. Ele vai me mostrar tudo o que eu preciso saber sobre o banco de dados. Vejam bem, ele vai me dizer que ele tem uma coluna que chama País Território, que é feito com texto, que tem uma coluna chamada Autora Homens, que tem um mínimo de 1,64, o primeiro quartil 1,718, a mediana 730, a média 765, o terceiro quartil 765 e o máximo 1,8. Ele já te dando a estatística descritiva inteira dos dados que são contínuos. Certo, gente? Vai fazer isso com ordinal também, intervalar, razão, não importa. Se for um número real, se for um número inteiro, ele já vai te dar para você esses postos da estatística descritiva para você poder analisar de primeira. Então, ele já te dá uma noção, você começar a explorar os dados. Essa é a função summary. Outra importante
é a função que mostra o começo dos dados e o fim. Então, é a cabeça e rodapé. Que essas funções quais são? Elas são head, e aí eu vou dizer, por exemplo, para que você mostre as primeiras 5 linhas da base. Então, eu dou n igual a 5, para ele dizer quais são as 5 linhas. O que ele faz? Me mostra só os 5 primeiros. Ó. Se eu quiser os 3 primeiros, eu mudo para 3. Ó. Só os 3 primeiros. Ele está colocando essa linha aqui para baixo, porque na minha tela não cabe, tá, gente? Para vocês poderem ver. Se eu diminuir aqui, talvez caiba, mas vai ficar muito pequeno. Ó. Tá vendo? Agora, acho que meio que quase que deu, né? Para vocês poderem ver. Então, ele quebra a linha quando não cabe na tela, tá? E eu tenho o tail também, que é o inverso. Ele vai mostrar as 3 últimas, por exemplo. Ó. Então, estão vendo que tem os números na frente aqui, ó? 1, 2, 3. E depois ele mostrou 22, 23, 24. Ou seja, ele mostrou a cabeça da base e o rodapé da base, né? O pé lá dela. Pra você poder saber qual que é a cauda, né? Você saber o começo e o fim do banco. Porque vocês têm que rolar muita tela para ver os dados e tal. Então você vê como são os primeiros campos, os últimos campos, as primeiras linhas, as últimas linhas, e já te ajuda. Então são funções que o R tem nativas, essas funções não são do Excel aqui, para você poder explorar os dados, tá? Agora, a gente não vai ficar fazendo só isso, né? Eu quero começar a acessar os dados. E esse banco que vocês estão vendo aqui, gente, que está aqui mostrando como sendo um Excel interno, se vocês olharem bem e passarem o mouse aqui em cima dessas colunas, ele vai me dizendo, ó, coluna 1, coluna 2 é numérica com intervalo 1,64 a 1,8. Numérica com intervalo 65 a 95. Ele já está tipo também um resumo, né, do que ele está vendo. Mas eu consigo acessar a coluna. Como é que eu vou fazer isso? O R tem uma notação que é de acesso aos dados, que é o seguinte. Quando eu tinha um vetor, tá? Que era, por exemplo, idades, eu botava lá 1, 2, 3, 4, vocês devem lembrar que eu comentei com vocês que para acessar esses dados eu fazia o seguinte, ó, idades 1, um colchete, ele me trazia, ó, idade 4, ele me traz a posição do vetor. Como eu disse para vocês que o data frame, né, essa estrutura de dados que eu carreguei no Excel, é como se fossem vários vetores um do lado do outro, é um pouquinho diferente. Como que funciona? Se eu começar a digitar dados aqui no console e botar o sinal de cifrão, olha o que acontece. Ele já me oferece os campos. É por isso que eu tenho que escolher um nome para o rótulo da coluna no Excel, que seja fácil de identificar, para depois eu poder selecionar na mão. Ó. Então, por exemplo, altura homens. Quando eu dou um Enter e dou Enter de novo, ele me traz o vetor daquela coluna. Então, o que estava assim na vertical, ele deita na horizontal de novo e você enxerga o vetor. Então, eu consigo acessar qualquer coluna do banco usando o cifrão, e, por exemplo, pegar o peso dos homens agora, ó, ele vai me trazer o vetor. Então, por isso, todas as operações que eu fiz no último encontro nosso, por exemplo, a média, ó, min, por exemplo, dados de altura, eu dou um enter aqui, ele calcula. Por que ele faz? Ele pega o vetor da altura, joga dentro da função média e calcula como ele fazia com os vetores. O DataFrame ele tem mais recursos do que um vetor comum. Então, eu posso, por exemplo, começar a brincar aqui de fazer dados, por exemplo, sei lá, IMC dos homens, ó. Se eu executo essa linha aqui em cima no script, ele joga aqui para baixo para mim. Se eu jogar dados peso dos homens e dados altura dos homens aqui em cima, eu também consigo mostrar a altura e mostrar o peso. Então, eu consigo acessar o conteúdo da planilha usando esse sinal de cifrão. Como é que eu acesso um só, em vez de todos? Igual, a mesma coisa. Eu vou pegar, por exemplo, o peso do 10ª linha dos homens. Ó. O que eu faço? Eu pego este vetor que eu quero aqui e pego o número 10. Ó. Ele trouxe para mim. Vamos ver se é isso mesmo? Peso dos homens, número 10. Ó. 86,9. 86,9, está aqui. Então, eu consigo acessar o vetor inteiro ou uma posição específica. Ok? Eu consigo fazer qualquer tipo de seleção dos dados que estão disponíveis para mim no arco do Excel. No Excel mesmo, o que eu faria? Eu andaria com as setinhas, né, procurando a célula, ou faria um Ctrl F, sei lá. Aqui eu vou acessar as coisas pela posição delas dentro da coluna. Então, eu tenho 2 notações aqui, na verdade, né? A primeira notação que eu tenho, essa primeira parte aqui, ó, que está dados, é o nome do banco.
eu fazer o contrário. Aqui, ó. Isso aqui, esse negocinho aqui é o nome do banco. Esse aqui. Primeiro, dados. O nome da variável que eu dei em que carregamos o banco. Aí eu tenho o cifrão, que diz é o seletor, né, para eu selecionar a coluna, e eu tenho o nome da coluna. Por exemplo, peso homens, KG. Isso aqui é o nome da coluna. E eu criei no Excel. E por último, eu tenho aqui esse colchete, que é 10. O que é isso? Seleciona a 10ª linha da tabela. Então, vejam que essa anotação é completa. Eu consigo selecionar qualquer coluna e dentro de qualquer coluna eu seleciono uma linha. Ok? Beleza também até aí? Eu posso fazer operações com esses dados? É claro. Como vocês sabem muito bem, né? O IMC ele é calculado dividindo o peso pelo quadrado da altura. Não sei se vocês sabem, mas agora então, já contei, vocês não sabiam. Como é que eu faço isso? Eu vou calcular o IMC de alguém. Ó. Eu vou pegar, por exemplo, eu quero calcular todos os IMCs da base, porque eu tenho a altura e tenho o peso, eu posso calcular todos. Como é que eu faço isso? Vou fazer IMC, por exemplo, é igual ao quê? Os dados dos homens aqui, o peso primeiro, dividido por dados, a altura dos homens, ao quadrado. Esse chapeuzinho é ao quadrado, né? É isso que quer dizer. Se eu der Enter aqui, ó, ele salvou na variável IMC o resultado. Peraí, eu fiz alguma coisa errada. Pera lá, altura homens. Eu botei. Não, botei certo. Peraí. Dados. Altura. Faltou o metros, faltou na minha história aqui. Deixa eu ver aqui agora. IMC. O que eu não estou fazendo aqui? Dados, altura homens, quilo. Deixa eu colocar o dados. Altura. É peso, não vai dar certo. Não, estou tentando dividir uma coisa que não existe. Altura, peso. Agora sim. Então, é o peso dos homens divididos pela altura ao quadrado. Aí, agora sim, ele gerou o vetor, que se eu executar aqui embaixo o nome IMC, ó, ele vai trazer para mim o cálculo do IMC de todo mundo. O que ele fez, basicamente? Pegou a coluna das alturas, e aí ele do peso, desculpa, o peso dos homens aqui, e ele dividiu pelo quadrado dessa coluna aqui. Então, numa linha só de código, ele consegue fazer alguma coisa ao quadrado e ainda dividir para uma outra coisa. Eu podia fazer isso em etapas também, né? Eu podia simplesmente fazer o seguinte: primeiro, o quadrado da altura, salvar na variável, depois fazer a divisão. Mas se eu simplesmente chegar aqui e executar essa linha aqui toda, gente, também dá certo. Ó. Ele já vai trazer para mim, só que ele não salva em lugar nenhum, né? Fala isso, Amy. E aí você criou uma variável nova. Isso fica lá no seu Excel original ou não? Não, isso aí é uma ótima questão. Vocês vão ver no exemplo que eu dei para vocês que eu posso criar variáveis novas no Excel aqui do R também. Eu não preciso só ir lá para mudar nada. Essa que eu criei aqui agora, ela não está. Ó. Eu tenho um IMC que eu já tinha trazido de lá, homens e mulheres, e ela não está aqui ainda. Como que eu poderia criar uma coluna nova, né? Nova coluna. Da mesma forma que eu acesso uma coluna pegando aqui assim, se eu escolher um nome que não tem, por exemplo, brasileiro, como é que eu posso criar uma coluna nova? Eu vou dar um nome para a coluna que eu quero dizer e digo que ela está vazia. Esse NA é not available. Não tenho dado. Quando eu faço isso, olha aqui, ó. Eu não tenho a coluna brasileiro, estão vendo? Não tenho. Quando eu executar essa linha aqui, ó. Agora, eu tenho uma coluna brasileiro cheia de NAs. Esse NA quer dizer que não tem nada no dado. Nada. Então, eu posso adicionar colunas no Excel, no arquivo do Excel, mas não está no arquivo, só na memória. E se eu quiser depois salvar isso de volta para o Excel, eu tenho a função que se chama write XLSX. E o que eu vou dizer? Eu vou botar dados aqui, que é quem eu estou trabalhando, e dizer o seguinte, ó,
Dá o nome do arquivo. Dados novo. Observem que aqui não tem o arquivo dados novo, e agora vai ter. Criou o arquivo novo aqui. Então, eu consigo limpar a planilha aqui no R, eu consigo criar colunas, fazer cálculos, adicionar na planilha e devolver para o Excel depois. Então, isso também é uma possibilidade. Né? Mas como que eu preencheria? Oh, desculpe. Como que eu preencheria aquela coluna brasileira ali? Aí, agora que eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu faria para poder testar aqui? Pergunte, Cristina. Hugo, se a gente quiser, por exemplo, colocar esse comando que você deu, né, de cálculo lá do MC, mas você não quer que faça aquele cálculo direto, você quer, por exemplo, colocar o peso dividido pela altura ao quadrado menos 1. Aí eu preciso de separar por parênteses. Precisa. Aí parênteses também, seria isso? Isso, aí quer ver? Você faz assim, ó, a procedência é igual da matemática normal nossa, por exemplo. Se fizer isso aqui e isso aqui, o que ele vai tentar fazer? Aqui dentro primeiro, depois a operação de divisão. Se eu quiser botar um menos 1 aqui, eu tenho que fazer isso, ó. Que eu garanto que primeiro ele resolve a potência, depois ele subtrai o 1 do resultado da potência. Vou acumulando parênteses, é isso mesmo. Tá? Uhum. Ele segue alguma precedência, igual a gente também tinha lá na aritmética da escola. Mas não é bom confiar, porque às vezes você não sabe o que você quer fazer, então você bota o parênteses, você protege o resultado. Entendeu? Melhor coisa. Eu vou fazer um teste interessante aqui, já aproveitando um pouco do conjunto das perguntas, que é assim. Eu vou criar duas novas colunas. Nova coluna 1 e nova coluna 2. Essa Brasil eu já criei e vou deixar ela lá. Tá? E eu vou inverter, então. Vou deixar essa aqui como 1 e vou criar uma segunda. Nova coluna 2. Tem as coisas que eu coloquei no exemplo de código que são mais avançadas e que eu vou falando aos pouquinhos, se não der tempo, fica a próxima semana. Não tem problema, não. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma variável que eu vou chamar de dobro da altura dos homens. Tá? Vou abreviar assim. Vou botar ela vazia também. Se eu for lá, olhando aqui do lado agora, eu tenho 10 variáveis. Eu tinha 8, não sei se você lembra, eu tinha 8 variáveis, são 10 agora, porque ele já entendeu que eu tenho a coluna nova, dobro da altura de homens. Como é que eu boto valores aqui? Bom, eu vou pegar a coluna da altura de homens e colocar o dobro lá. Como é que eu faria? Dados, seleciono, ó, altura homens, é isso que eu quero usar e colocar lá dobrado, né? Então, dobrado, aqui eu vou fazer vezes 2, certo? Então, é esse valor aqui, ó, que eu quero colocar lá nessa coluna o dobro da altura. Como é que eu faço? Se essa linha aqui me diz que eu crio uma coluna e coloco NA nela, se eu pegar esse traço de K e fizer isso aqui, ó, o efeito é o mesmo. Só que em vez de colocar o NA, eu vou colocar o valor que eu quero. Olha o que vai acontecer. Vou lá agora na minha coluna, eu tenho os dobros aqui, ó. Tá? É muito rápido, tá, gente? Não é muito rápido porque eu tenho 24, não. É rápido com 100 mil, ele é. Ele vai fazer essas contas muito rápido e joga na planilha para vocês. Mas eu poderia criar diretamente dessa forma aí na segunda linha? Pode. Qual que é a questão? Vamos supor que você tenha valores omissos na coluna de altura. O que ele faz quando ele encontra valor omisso na hora de multiplicar? Você não sabe. Ele vai colocar nada, vai ficar vazio. Então, é uma boa prática você preparar a coluna com nada e dizendo, não tem nada aqui. O NA quer dizer, não tem nada. E, por exemplo, a média, a função média, min, ela tem a opção, quer ver, ó, dados, vou pegar para poder pegar a altura dos homens. Uma opção que chama NA.RN. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele encontrar um NA na coluna, ele tira do cálculo da média. Então, usar o NA para preparar a coluna é uma boa prática. Se por acaso tiver um dado faltando, ele vai pular aquela linha na conta. Senão vai dar erro. Ele não consegue calcular a média com o número faltando. Ele vai dividir um número maior do que ele deveria, né? Pela quantidade de linhas, o somatório. Então, ele não faz isso. Então, é uma boa prática você fazer assim. Mas se você tem certeza absoluta que os dados estão todos completos, não faz diferença, né? Isso é só quando você tem um banco muito grande, você vai ficar olhando um por um. Você olha com 50, com 500, com 1.000. Agora, com 10 mil, você não olha mais, né? Tem outros recursos para você poder localizar as linhas que estão vazias. Mas, por via das dúvidas, é bom você inicializar uma coluna com ela vazia. Em alguns casos muito específicos no R, que a gente vai ver nessa frente, se você fizer isso aqui que eu estou fazendo agora direto, sem inicializar a coluna, ele vai reclamar.
Eu falo assim, ó, se a coluna não existir, você quer enfiar 10 mil linhas aí dentro. O que você quer com essa coluna? Me fala antes de você fazer isso. Ele tem umas travas de te perguntar se o que você está fazendo faz sentido mesmo, tá? Então, é uma boa prática, mas não faz diferença. Então, nesse caso do brasileiro, né, que eu deixei ela vazia, não tem nada lá, então eu tenho aqui, ó, tá tudo vazio, né, o NA. Se eu tentar fazer aqui agora uma média dados brasileiro, executar, o que vai acontecer? Ó? Ele vai dar um NA, porque não tem nada. É isso. Não tem o que fazer. Agora, vamos supor que eu tire, né, que eu apague um dado. Como é que eu apagaria um dado? Igual a gente fez para acessar o dado. Ó. Dados, ó, dobro da altura dos homens. O primeiro da linha eu quero que ele apague. Ó. Eu vou lá, o primeiro. Esse aqui eu quero que ele apague. Linha 1, certo? Executo, vou lá ver o que acontece. Apagou. Então, eu também manipulo o conteúdo da célula aqui no R. Eu não preciso voltar no Excel. Eu só preciso saber qual que é a coluna e qual a linha, e aí eu consigo apagar. Eu consigo apagar várias linhas de uma vez? Consigo, porque o R, tudo no R é um vetor. Então, eu posso fazer assim, apaga da 1 até a 10. Ó. Eu boto o intervalo, 1 até 10, lembre dos 2 pontos, e ele apagou tudo de 1 até 10. Ó. E no 11 continua normal. Então, limpar dado aqui já é uma maravilha. Copiar dado de um para o outro é uma maravilha, ajuda muito. Fale, Cristina. Com essa mesma função, Hugo, daria, por exemplo, para eu apagar alguns valores, por exemplo, tudo que for maior do que tanto, ou tudo que for igual a tanto. Maravilha. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Eu vou fazer 2 exemplos para vocês. O primeiro eu vou pegar aqui esse coluna brasileiro, tá? E vou fazer o seguinte. Eu quero colocar que brasileiro, o valor verdadeiro, tipo true, verdadeiro, apenas nas linhas em que o país for Brasil. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou varrendo todas as linhas da primeira coluna. Quando tiver Brasil no país território, na outra coluna, eu coloco um valor. Isso é tipo o PROC-V do Excel. Para quem gosta de Excel aí, só que é um PROC-V bonito. O PROC-V é feio, né? O PROC-V é sofrido. Aqui é bonito. Então, o que acontece? Eu tenho uma série de recursos para isso, né? Primeira coisa é o seguinte, eu posso simplesmente fazer assim, que é o mais elegante do R, tá? Ó, eu vou fazer assim, pensem, se a coluna país território for igual ao Brasil, certo? Eu quero que uma coisa aconteça. Só que o R não vai te dar só o se, porque e se não for aquilo? O que você faz? Então ele tem um recurso que chama if-else aqui, ó, inteiro. Ele faz o seguinte, se isso aqui for verdade, você vai fazer o que vier depois da vírgula. E se for falso, você faz o outro. O que você vai fazer? Aí vocês tentem entender o que está acontecendo aqui. Ele vai perguntar se a coluna, todas as linhas da coluna país território, se alguma delas é Brasil, e nas que forem, esse valor de true aqui vai para essa coluna de cá. E se não for, o valor de false vai para a coluna de cá. Então, assim, é como se eu estivesse consultando uma coluna para mexer na outra. Olha como é que está lá a coluna agora, ó. Brasileiro tudo vazio, certo? E a coluna que tem Brasil é a coluna 8. Então, a linha 8, desculpa. Então, teoricamente, só na 8 tem que ter true, tá? Ó, executei, não deu erro, não deu nada. Eu vou lá agora nos meus dados, na coluna 8, e vou, ó, aqui tá ela, vou rolar, ó lá, brasileiro true, e todo mundo false. Eu posso fazer isso que a Cristina perguntou, então. Eu posso criar uma coluna com os mais altos, ou com intervalo, e falar assim, só coloca valor nessa coluna aqui, se o cara tiver idade maior do que tanto, menor do que tanto, por exemplo. Isso serve para você codificar variáveis, gente, variáveis dummy, para você trabalhar com regressão logística, você trabalhar com análise fatorial, tem um monte de possibilidades que você faz, que você precisa preparar uma matriz dessa de dados dummy. Então, você consegue fazer com uma consulta dessa, com uma conferência dessa, um ajuste. Então, eu vou daqui, brasileirando. Eu vou fazer agora uma coisa seguinte, eu vou criar uma nova coluna, um terceiro exemplo, para a gente poder meio que ir quase que para o fim da nossa conversa aqui. Eu vou falar o seguinte, vou botar os mais altos. Tá? Vou criar uma coluna chamada mais altos e vou deixar ela vazia. Coluna dos mais altos.
E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles caras que são mais altos. Como é que eu sei quem são os mais altos? Eu posso fazer, por exemplo, como eu disse para vocês, simplesmente uma visualização aqui dos homens mais altos, ó, e ver, ó, eu tenho 1,80. Ah, mas não tem jeito mais fácil, Hugo? Tem. Eu posso fazer assim, ó. Sort, que é ordenar, né? Decreasing true. O que ele faz? Ordenou para mim agora. Eu pedi para ele ordenar o vetor do maior para o menor. Então eu sei que eu tenho uma galera mais alta aqui, acima de 1,78, por exemplo. Certo? O que eu vou fazer aqui? Isso aqui é para ordenar. Vou fazer o seguinte, ó. Dados mais altos. Tá? Vou fazer a mesma coisa do if else, ó. If else, dados, altura homens, for maior do que 1,75, para entrar o 76 também, eu coloco a própria altura, se não, eu coloco falso. Então, vejam, eu também posso copiar o dado para uma outra coluna só quando eu quero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna chamada mais altos, que eu já criei ela aqui, ó, tá vazia, mais altos, e eu vou pegar o seguinte, a seguinte pergunta. Quando eu tiver uma altura maior que 1,75, eu colo essa altura na outra coluna. Quando não tiver, eu coloco nada, ou vou colocar 0, tá? Só para não dizer que eu não deixei nada, eu vou botar um NA, sei lá. Só para ficar como tá. Executei. Se eu for lá agora, eu só tenho nos mais altos, ó, todo mundo vazio, e só os mais altos ele conseguiu colocar para mim. Entenderam, gente? Então eu consigo fazer, leva para um lado, leva para um outro, muda de lugar, com esse if else. É um jeito de fazer isso. Tem outros também, que dá para fazer usando, por exemplo, os quartis, né, da distribuição, até o 25, do 5 a 75, 75 a 100, tem como fazer. Eu também tenho como fazer duas condições, por exemplo, mais altos no intervalo de tanto a tanto. Então, tenho como combinar essas coisas. Fala, Thiago. Eu trabalhei numa planilha que era gigantesca, tinha, enfim, é isso aí, 10 mil pessoas, enfim. E aí, só que eu tinha que procurar, usando o recurso de PROC-X, eu pegava numa linha Isso. E eu não sabia exatamente quem era o fulano, não procurava o Brasil, procurava assim, o respondente da linha 1, eu tenho que achar na coluna, às vezes numa outra planilha, numa outra aba lá, numa outra coisa, onde que ele está e qual o número que ele tem. E dá para fazer algo semelhante a isso, entende? Porque eu não digo quem o cara entendeu? Assim, eu quero saber o respondente 1, depois o respondente 2, depois o respondente 3, e ele me organiza na outra linha, entendeu? Você entendeu, Sim. Né? Deu. Assim, eu tenho várias questões primeiro para eu saber assim, quais são os fatores que eu tenho naquela coluna, por exemplo. Quais são as classes, as categorias que eu tenho? Por exemplo, um era o número de matrícula, por exemplo, de alguém. O outro era, sei lá, um resultado qualquer de sei lá, onde ele trabalha, ou enfim. Então, assim, e aí eu precisava de juntar, só que vinham bases diferentes. Eu precisava juntar numa outra base para dar recriar uma coluna para eu fazer uma análise, entendeu? Então, eu me juntava assim, eram três bases diferentes com resultados diferentes. O único identificador comum era matrícula, né? E aí eu tinha que juntar tudo para fazer uma análise específica numa planilha nova, vamos dizer, né? Então, buscava isso. Só que não estava ordenado por ordem de matrícula, estava aleatório, né? Sim. Entendeu? O que acontece? Você pode ter 200 bases carregadas no R aqui. O limite é a sua memória do computador. Você poderia estar com as duas na memória, copiando uma coisa para outra, localizando sem problema nenhum. O que acontece é que o R tem, por exemplo, assim, eu tenho que fazer análise exploratória, então eu não conheço os dados. Então, por exemplo, se eu não soubesse quais são os países que têm essa lista, o que eu tinha que fazer? Eu tenho uma função, por exemplo, de unique. Quando eu executo ela, ele me mostra quais são os níveis que a coluna tem, os níveis únicos, que não se repetem. Por acaso, nessa coluna não se repete, mas podia se repetir. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para o subcontinente, que eu sei que tem mais de um repetido, ele vai me trazer menos, ó. Eu tenho 24 linhas, mas eu só tenho os níveis Caribe, América do Norte, América do Sul e América Central. Eu não sabia. Então agora eu sei quais são. Eu posso pegar esse valor aqui agora e fazer uma busca em outro lugar, por exemplo. Mas eu também posso fazer uma busca com uma coisa que eu não sei direito como é que ela é. Eu posso achar procurar por um item numa coluna que eu sei um pedaço dele só. Eu consigo fazer isso também. Eu estou procurando que no meio do conteúdo do texto tem uma palavra, tem uma sequência de letras. Ele também consegue achar. A gente usa coringas para fazer isso. Também é possível.
eu posso usar, foi o que eu fiz, né? Num arquivo que vocês ganharam de brinde aí, que vocês forem olhar, deixa eu abrir aqui para curiosidade científica, se puderem ver, tá? Eu faço isso, ó. Eu abri 2 planilhas, uma que tinha os países sem o subcontinente e outra que tinha o subcontinente, e eu fui varrendo uma planilha para achar o dado da outra. E no final eu salvei a planilha que vocês estão vendo. Então, com esse códigozinho aqui, eu juntei 2 planilhas. Então, você consegue procurar com uma chave, que é o que você está querendo. Qual é a minha chave? O nome do país. Então, eu tinha uma base que tinha país e subcontinente. Na outra, eu tinha país, altura, peso, IMC, essas coisas. O que eu queria fazer? Copiar o subcontinente para outra planilha que tinha os pesos. Então, com esse código, eu usei país como chave, que no caso sua matrícula, o CPF, o RG, né? Qualquer coisa dessa, um identificador único de um participante na pesquisa, e você varre ele na outra base e compõe. Isso é super tranquilo de fazer. Tanto que eu estou mostrando para vocês já aqui, dando de brinde, porque é uma coisa que é normal. Dá trabalho que o código é um pouco mais feio, vai ficando complicado. Aqui eu tenho um laço, eu tenho que fazer, eu faço uma pergunta assim, qual é, esse widget assim, qual é a linha em que o país território da planilha sub é igual ao dado país, entendeu? Eu estou perguntando, aí ele me diz, tal é. Aí eu copio. Então é como se fosse esse proc do Excel, mas de um jeito mais controlado. Removo aqueles que eu não quero, eu consigo limpar a planilha e exporto. Então é exatamente isso, Thiago. A gente vai fazer muitas essas coisas usando R. E você faz coisas com 100 mil registros. E ele não fica pesado, né? Porque você vai usando o PROC-X lá no Excel, cara, o arquivo começa a ficar pesado, difícil de abrir. Sim. Isso não acontece, né? Então ele fica. E tem uma vantagem. Ele faz na memória, então ele não modifica o seu arquivo no disco. Então, se você fizer besteira e atrapalhar tudo aqui, copiando por cima, só você carregar o arquivo de novo. Porque está na memória do R, não está no arquivo do disco. Então você não estraga o arquivo quando você trabalha com ele, entendeu? Perfeito. Muito bom. Então você tem essa vantagem, né? Beleza. Gente, e aí? Eu tenho uma outra coisinha a mais para poder mostrar para vocês, que daria para poder fazer aqui. Se ninguém tiver perguntas, alguma outra, porque eu acho que também a gente já andou um pouquinho. Mas a gente, obviamente, quer plotar esses dados, fazer teste com esses dados, né? Então, só para mostrar para vocês rapidinho uma coisa que dá para fazer aqui, sem me estender muito, eu vou fazer de novo um histograma. Aqui é valores únicos. Um histograma do IMC dos homens, ó. Já fez aqui do lado. Pegou a coluna e plotou. A gente fez isso na aula passada também, no encontro passado, né? Vou fazer a mesma coisa com o histograma do IMC das mulheres. Vou mostrar uma coisa para vocês, que é importante para os pesquisadores aí de plantão, que deve ser uma coisa que interessa. Qual é a diferença que vocês perceberam do histograma do homem e da mulher? Ó, o do homem está aqui, eu consigo navegar nos gráficos, né? Aqui. E o da mulher. O que o das mulheres tem que o do homem não tem? Quem sabe dizer? Mulheres, homens. A distribuição das mulheres está mais normal, né? Embora não esteja normal, mas está. É isso. Está mais. É isso. Aproxima da normalidade. É. Mas eu posso afirmar só no olho? Né? Mais ou menos. O que eu faço? Chamo um teste estatístico aqui e faço o teste. Ó. Eu tenho o teste de normalidade pronto aqui. Ó. Digo aqui embaixo para mim. Ele está me dizendo que o p-valor aqui, né? Valor P é 0,26, então ele não é suficientemente diferente da normalidade. O dos homens, se eu fizer uma coisa aqui com o Shapiro teste aqui, é o teste Shapiro-Wilks, esse aqui, né? IMC, homens, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai me dizer, esse negócio é diferente da normalidade, pelo menos 2 vezes em 100. Eu não estaria errado, né? Se eu assumisse isso aí. Então, eu consigo também fazer testes estatísticos em cima dos dados que estão na planilha, já aqui de vez, certo? Então, obviamente, eu poderia fazer aqui já um teste T, como eu fiz na semana passada para vocês. Como é que eu faria isso? Observem que eu vou simplesmente invocar o teste T, trazendo as colunas que eu quero fazer, ó. Então, eu quero que compare homens com mulheres bicaudal, executo, tá lá, ó, já me deu o valor, não é suficientemente diferente, a diferença entre as médias não é estatisticamente significante, eu tenho aqui já os intervalos de confiança, eu tenho essa história aqui, então não posso falar. Agora, se eu pegar um teste que ele é não paramétrico, porque minha amostra é pequena, e o IMC dos homens não é distribuído normalmente, né? Eu também tenho um teste não paramétrico pronto aqui, o teste Wilcoxon, por exemplo.
Eu venho aqui de uma vez, executo. Ops, peraí. Ah, tá, isso só está me avisando que ele não tem dados para poder desempatar. Ó. E pelo teste num paramétrico, eu tenho aí uma história um pouquinho diferente, né? Não está tão longe o valor, ó, 41 aqui pelo teste T, aproximando a distribuição T, e eu tenho aqui 26 pelo teste de postos. Já sei que eu posso falar das médias aqui, das diferenças entre os postos. Então, uma vez o dado estando no R, vocês podem fazer a plotagem dele, o teste, transformação, cópia, e o arquivo do Excel está intacto. Nada do que eu fiz mexer no Excel. Nada, entendeu? Então, você deixa seu banco de dados em paz, e se eu fechar o R aqui, salvar e fechar o R, quando eu abrir de novo, ele traz todos os meus gráficos, todas as minhas análises memorizadas no arquivo de histórico dele. Então, eu não perco a análise que eu fiz. Então, eu continuo trabalhando onde eu estou. Beleza? Pergunta, gente, para a gente poder encerrar. Fala, Thiago. Então, assim como tem lá nas funções, onde que a gente acha essa, igual, por exemplo, como que eu digo que é maior ou menor? Sabe, você falou, tem um coringa para substituir ele. Onde que a gente aprende esses pequenos macetezinhos que vai permitir a gente fazer esses testes lógicos de soma de variável, ou dizer que é maior, que é menor? Como que a gente simboliza essas coisas? Onde que a gente aprende? Onde que a gente tem um dicionário dessas pequenas informações para fazer esses cálculos de variáveis, etc.? Então, tudo que você precisa fazer, Thiago, está na própria ajuda do R, que ela está aqui, né? É isso. O R, quando você vai para a documentação dele de começo, ó, ele tem aqui, ó, aprendendo o R online. Você vai abrir um site, que abriu aqui no meu outro navegador, para trazer para cá, peraí. Ups, onde que foi parar? Pera lá. Aqui, ó. Isso. Ó. Ele tem um passo a passo aqui agora para iniciantes, do zero. Você vai fazendo. Ele vai ter vídeo, não sei o quê, tal. Então, tem jeito de fazer assim? Tem jeito de fazer assim. Você pode, obviamente, seguir um tutorial desse. Eu acredito mais na situação de você ter uma coisa concreta para você poder fazer. Um projeto para executar e você aprende as coisas para poder fazer o que você quer. Porque esses tutoriais são imensos. Você vai gastar aí 6 horas estudando um tutorial desse. Então, o que eu acho que a gente vai começar a fazer aqui aos pouquinhos? Comecem a trazer questões concretas. Por exemplo, Google, tem esse banco de dados aqui, ó. Vamos abrir aí na hora do encontro e vamos ver o que acontece? E aí eu acho que eu vou ajudar vocês. Porque você vai ter uma coisa concreta para poder fazer e que eu vou mostrar. Lógico que no exemplo que eu dei hoje, por exemplo, aqui o código de exemplo, que está lá esse aqui, né? O aula 3, peraí. O que está pronto, esse arquivo aqui está pronto lá no zip que eu mandei para vocês. Ó. Tudo que eu fiz está aqui. Ele tem um exemplo aqui de como é que você seleciona uma altura com 2 critérios. Então aqui tem um E comercial aqui, esse Ezinho de CIA, né? Que ele é um E lógico. Então ele diz o seguinte, faça esta condição aqui e esta condição ao mesmo tempo no teste. Eu tenho um ou lógico, que é assim, ó, é uma barra vertical. Então, você tendo um projeto para poder fazer e querendo fazer uma coisa concreta, é mais fácil mostrar, que é muita coisa, né? O R é gigante. Então, vocês sabem carregar um dado aqui dentro agora. Qual é o dever de casa de todo mundo? Tentar pegar um banco de dados que tenha, carregar no R, tentar fazer uma coisa, bater a cabeça na parede, que não vai conseguir fazer de primeira, e trazer para cá. Que a gente pode combinar, por exemplo, no próximo encontro, que inclusive eu vou estar em Goiânia semana que vem, vou fazer de Goiânia, tá, gente? Com vocês, eu vou falar para poder dar uma palestra e participar de um evento, vou fazer de lá. Então pode ser que seja ruim a internet e tal. Então seria uma situação ideal, maravilhosa, que alguém que não fosse eu, por exemplo, trouxesse um problema e eu ajudo a resolver aqui ao vivo com vocês na hora. Bato cabeça junto, vocês vão ver que eu também não sei tudo, e só que eu tenho mais carapaça, né? Desenvolvido, eu tô mais cascudo já em relação ao R. Então, vocês trazendo um banco, vão falar assim, olha, vamos tentar achar como é que faz e tal. E aí todo mundo vai aprendendo com uma coisa que não sou eu que estou mostrando. O que eu mostrei aqui vai dar conta de quase tudo que vocês precisam, mas não é o conjunto, né? Aí não sei o que vocês acham, a gente pode fazer assim na próxima semana. Perfeito. Tá, beleza, vamos tentar. Joia. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa que eu não vi. Tem, André. O André perguntou se tem como você preencher os campos que estão vazios já com NA. Tem. O R tem uma função que chama... deixa eu mostrar aqui.
ela chama is.na, que ela é lógica, inclusive. Então, se eu passo aqui para ela esse mais alto que eu criei, por exemplo, o que ele me faz? Ó? Ele me diz que é falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ele consegue verificar quais linhas daquela coluna são NA ou não. E quando eu sei isso aqui, e boto um which antes, por exemplo, olha o que acontece. Ele vai me dar o número da linha. Então, eu tenho como perguntar para ele se tem vazias, ele vai dizer que tem. Tá, mas qual linha que está vazia? E se eu pegar esse resultado aqui e fizer assim agora, ó, dados, e colocar assim, ó, olha que beleza, mais altos. Ele vai mostrar exatamente o conteúdo da célula dessas linhas que estão vazias. Então, se eu fizer isso aqui e botar agora olha o que vai acontecer agora. Eu não tenho mais as células vazias. Eu vou ter, efetivamente, onde eu tinha o NA, ó, vai ter um monte de 1 agora, viu? Eu já preenchi com esse código, eu achei quem estava vazio, perguntei para ele o número da linha que estava vazio e botei um valor só nesses que estavam vazios. Com uma linha de código. É um código super complicado? Mais ou menos, né? Eu encadeei 3 coisas. Eu peguei isNA, which isNA e selecionei as linhas. Então, é uma sofisticação aqui, mas é ok. Consegue. Pode fazer assim, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse, em vez do isNA, eu teria, você está perguntando se eu consigo localizar, né? Não está vazia, por exemplo. Então, eu faria assim, peraí. Deixa eu mostrar no ao vivo aqui. Vamos dizer que assim, ó, dados vazios. Vou botar assim, ó, só entre aspas, tá? O que acontece? Se eu vier aqui agora, eu tenho uma coluna que ela está vazia sem NA. Tem nada ali. Nem NA, nem nada. E como é que eu sei achar essas colunas? A mesma coisa. Eu posso perguntar assim, ó. Which dados vazios igual a igual aqui. Ele me diz todos. Se eu botar alguma coisa no vazio 1, por exemplo, vou botar Hugo aqui, e chamar de novo aquela função, ó, o 1 saiu, tá vendo? Porque ele sabe que saiu. Então eu consigo fazer essas manipulações também de quem tá vazio, o que tem lá dentro, e assim a gente vai. Entendeu, André? Joia. A gente pode trabalhar mais essas coisas de... Eu posso pegar uma base super cagada, trazer ela aqui também no futuro, e dá para vocês poderem limpar. Limpar a base é uma coisa que você mais aprende ao R, dá muito trabalho. Depois que ela tá limpa, fica maravilhoso, é ótimo de usar. Diga, Suene. Daria para pensar limite, ao invés de dar nessa coluna, aqui, né? Só colocar em dados? Isso, ele acharia? O que acontece? Se você disser o banco inteiro, ó, vou botar aqui igual a 1.6, por exemplo, 1.7, sei lá, que talvez tenha, né? Olha o que vai acontecer. Ele vai me achar e não vai me dizer exatamente aonde que está. Porque o que é esse 44, 45 se eu só tenho 24 linhas? Ele está fazendo como se fosse um grande vetor do começo ao fim e contando cada célula da esquerda para a direita, de cima para baixo, e a 44ª célula é confuso, entendeu? Ele vai achar, mas você não vai ser fácil interpretar isso. O que você tem que fazer? O ideal é você selecionar a coluna que você está procurando. A gente não deveria procurar um dado na coluna que a gente não sabe qual é, né? Não deveria. Mas você consegue pelo menos saber se existe. Então, por exemplo, eu tenho algum número maior do que 1.8 aqui na minha base? Tenho. 2. Eu tenho algum maior que 1.9? Não tenho. Ele me retornou um inteiro vazio, tá vendo? 0. Então eu tenho como explorar um pouco os limites, né? Igual se você máximo também, ó, o max de dados. Qual é o maior valor que eu tenho aqui? Ele reclamou. Eu não sei, porque eu tenho variável que não é numérica. Como é que eu vou fazer o máximo de um texto? Não tenho como fazer isso. Mas eu posso, por exemplo, pegar só as colunas numéricas, que são, por exemplo, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Como é que eu faço isso? Colunas 1, 2.6. E não estou conseguindo achar também. Qual é o problema? Então, essa coluna aqui, A6, peraí, deixa eu ver. 8, 7, não deu conta de achar. Acho que você pôs uma vírgula ali antes. Não, é porque essa vírgula aqui que eu estou falando o seguinte, qualquer linha me dá as colunas. Entendeu? É para isso. Que se eu pegar 1 aqui, ó, ele vai me trazer... Deixa eu pegar 2, né? Porque a 2 é numérica, ó. Ele vai tentar me trazer a coluna, todas as linhas
todas as colunas da linha 2. Esse eu estou tentando trazer aqui agora. Se eu fizer 2, 2, olha o que ele faz. Ele achou. Por quê? A linha 2 na coluna 2 é numérica. Aqui, ó. A linha 2 na coluna 2, aqui, é numérica. Então ele consegue calcular o máximo. A linha 2 na coluna 3, ele também consegue calcular, mas só tem um número, né? Então ele está trazendo aqui ele mesmo. Então, se eu pedir uma coluna inteira, ó, me dá o maior número da coluna 3. Ele traz também. Eu tenho que dizer que coluna é. Entendeu? A coisa da busca é um pouquinho mais complicada e ela usa alguns pacotes diferentes, mas você consegue fazer uma busca também assim. Eu não sei onde está. Acha para mim qual que é a linha coluna. Ele vai te retornar a linha coluna que você está procurando. Mas não assim, acessando pelo endereço da matriz, entendeu? Essa é uma dificuldade que a gente tem do zero. Tem até jeito de fazer, tá, gente? Mas a sintaxe é meio feia, assim. É meio sujo o código, para poder mostrar de primeira. Mas dá, porque tudo que eu estou fazendo aqui é como se fosse uma matriz, né? Eu tenho linha aqui e coluna, né? Esses valores linha e coluna são esses aqui, linhas e colunas aqui em cima. Então eu posso tanto dar um número, no caso 1, e botar aqui, ó, país, território, pelo nome, que ele também entende, ó. Ele sabe o que é. Então eu preciso dar o endereço certo para ele. Quando eu não sei onde está, a história fica um pouco diferente. Entendeu? A gente vai trabalhar com esses macetes de localização também. Beleza, gente? Se estendeu um cadinho hoje aí também, hein? Mas tá bom. Todo mundo preencheu a lista de presença aí. Tentem brincar um pouco com a base que eu dei para vocês, gente. E aí na semana que vem a gente tenta fazer a discussão. Se alguém quiser mandar os dados antes para eu poder ver, eu aviso a todo mundo que eu recebi os dados de alguém e a gente assume já a dor de cabeça de alguém como a dor de cabeça de todo mundo. Aí é ótimo, tá bom? Parar de gravar aqui agora. Vou subir o vídeo no YouTube no máximo amanhã de manhã. E qualquer coisa, gente, me escreva, mande mensagem, tá? E a gente segue em contato aí.